Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo maravilhoso deste canal no YouTube. Nesse vídeo eu quero falar para você qual que eu acho que é o livro mais importante de todo fotógrafo ler para construir um negócio próspero em 2026, especialmente se você está começando na fotografia, mas também funciona, também acho muito importante você ler esse livro se você ainda não está bem consolidado no mercado. Se você está bem consolidado, aí não sou eu que tenho que te ensinar, é você que tem que me ensinar. Eu tenho muito a aprender ainda. Mas se você está começando, o livro que eu considero essencial é esse aqui, Smartphone, Dumb Phone. E eu não sei se ele tem em português, tá? Eu já adianto isso. Mas tem uma forma de você ler em português que eu vou explicar mais tarde. Mas vamos lá. Smartphone, Dumb Phone. O que se trata esse livro? Por que eu acho ele tão importante? Bom, vamos lá. Se você é fotógrafo, você precisa entender que o seu maior bem é o seu tempo produtivo. É claro, isso funciona para qualquer empreendedor, isso é verdade para qualquer empreendedor, mas vamos falar aqui para o nosso contexto de fotografia. Se você é fotógrafo, quais são as atividades que você tem que ocupar o seu tempo? Bom, você tem que fotografar, editar, né? É isso que um fotógrafo faz. Ele fotografa e edita. Só que se você está começando nessa área, você já percebeu que não é só ter uma câmera que você vai começar a fotografar e ser remunerado por isso. Você precisa de um negócio chamado cliente, né? Porque o cliente é aquele que paga o seu salário. Só que seria muito legal, realmente, se só de ter uma câmera, bum, já tem uma agenda cheia. E não é esse o caso. Para você conseguir clientes, você tem que vender o seu trabalho. Então vamos lá. Além da fotografia, além da edição, já entra um terceiro elemento, que é o quê? Você precisa vender. Só que para vender, você precisa ter lead. E como é que você faz para ter lead? Você precisa de marketing. Então, de cara, se você está começando com a fotografia, você precisa entender que o seu serviço ele precisa ser encarado como se fosse uma empresa, porque de fato é. Você está vendendo algo, você está vendendo um serviço, você está prestando um serviço. Então você é uma empresa. E toda empresa precisa de pelo menos essas três áreas para ser considerada uma empresa, para funcionar, para não sair no prejuízo, que é o quê? Setor de marketing, setor de comercial, setor de entrega de produto, seja ele um produto ou um serviço. Vamos lá. A gente está falando de marketing, a gente está falando de atrair pessoas interessadas para comprar o seu produto. Setor comercial é o setor que vai vender o seu produto. Setor de entrega de produto é aquele que vai prestar o serviço. Então, de cara, a gente já tem três áreas que você precisa se dedicar. A área da fotografia e edição, é claro, mas isso se enquadra dentro de produto. A área de comercial e a área de marketing. Só que qual que é o problema? Se você está começando, você não sabe como fazer marketing, você não sabe como vender, você não sabe como fazer uma boa foto. Então, além de tudo isso, além de fazer todas essas áreas da fotografia, você vai ter que estudar. Então, você precisa estudar comercial, estudar marketing, que eu espero que você esteja fazendo aqui nesse canal, estudando marketing comercial para conseguir clientes, né? Então, você vai ter que estudar marketing, estudar comercial, estudar mais sobre fotografia. E qual que é o problema de tudo isso? O problema é que a gente vive numa era onde é muito difícil prestar atenção. É muito difícil fazer coisas que exigem concentração, que exigem foco, né? E todas essas coisas que eu citei, marketing, comercial, fotografia, edição, estudo, todas essas coisas demandam muito foco, demandam tempo para você aprender. E o grande problema é que a gente vive numa era onde está todo mundo distraído, perdendo muito tempo com esse negócio aqui, ó, com o celular, com redes sociais, com YouTube, com jogos online. E aí entra um ciclo vicioso onde você não consegue mais largar esse negócio. Eu sei porque para mim é assim também, para todo mundo é assim. A gente vive nessa era. Esse é um dos grandes males da nossa era. E eu acredito que você já sabe disso. É complicado esse negócio de vício no celular, desse vício em telas, e é muito difícil escapar. Mas olha que coisa, se você não consegue deixar o celular de lado, se você não consegue deixar o YouTube de lado, você não vai conseguir estudar direito, você não vai conseguir se dedicar as horas necessárias para aprender todos esses elementos que eu falei. Então, fica aquela parada. Você sabe que você tem que estudar, você sabe que você tem que ser produtivo,
mas na prática você fica horas no Instagram, horas no YouTube. É ou não é assim? Se não for assim, pode sair desse vídeo. Se não for assim, isso não faz sentido para você, tudo bem? Espero poder aprender com você, mas para mim é assim. Durante muito tempo da minha vida, eu perdi incontáveis horas que eu poderia estar dedicando a algo bom, cara, rolando feed, rolando YouTube. E se eu não tomar cuidado, isso acontece comigo ainda hoje, entendeu? Só que a parada é muito difícil se libertar disso. Mas enquanto você não conseguir dedicar esse tempo que antes você dedicava a redes sociais, dedicar à construção do seu negócio, você não vai avançar. Então, esse livro vai lidar exatamente com esse tema e ele vai dar uma solução muito prática para isso. Então, assim, a questão da produtividade é como se fosse o chão para você construir todos esses outros pilares. O pilar do marketing, do comercial, da entrega do serviço, né? Esses são os pilares. Mas nada disso você vai conseguir executar se a sua base não for sólida. E a base é a capacidade de executar, a capacidade de aprender, a capacidade de ficar bastante tempo focado, imerso, pensando, resolvendo coisas difíceis. Tá? Mas se você já tentou se livrar do vício no celular, você sabe como é difícil, como é complicado ficar sem o celular. Ainda mais nós, fotógrafos, a gente está sempre buscando coisa de equipamento, buscando atualizações de outros concorrentes e queremos ver o que o outro fulaninho lá está fazendo de foto, como que ele está fazendo o negócio dele. A tendência é a gente tentar fugir do trabalho duro, fugir de prestar atenção. É muito difícil. Só que esse livro aqui, ele consegue fazer uma reprogramação mental, tipo aqueles negócios de PNL, sabe? Uma reprogramação mental para você se livrar da escravidão do celular, se livrar do vício nas telas de forma rápida. Aí você fala, caramba, que promessa ousada, né? Que promessa ousada, de fato é. Mas eu quero te contar uma história, tá? Eu fui viciado em pornografia durante 10 anos. 10 anos viciado. E eu tava um dia olhando um podcast e eu vi o Mel Gibson, o diretor do Paixão de Cristo, falando que ele foi curado do vício do cigarro lendo um livro. E eu falei, caramba, velho, ele foi curado lendo um livro? Como assim? E aí eu fui atrás desse livro e de fato muitas pessoas tinham sido curadas do vício em cigarro através desse livro. Eu falei, caramba, velho, eu não sou viciado em cigarro, mas seria muito interessante se esse mecanismo de cura de vício fosse aplicado para pornografia. E essa informação ficou na minha cabeça. Não li o livro de cigarro, mas essa informação ficou na minha cabeça. Anos depois, eu estava no YouTube e apareceu um vídeo para mim falando com o título assim: The Easy Peasy Way to Quit Porn. O jeito facinho de acabar com a pornografia. Facinho, jeito facinho. Como assim jeito facinho? E eu fui ver, eram 3 horas de vídeo. Caramba, esse cara tem algo a dizer. Esse vídeo era a leitura de um livro. Qual livro? Era o mesmo método que eu tinha visto lá atrás sobre curar o vício no cigarro, só que aplicado dessa vez à pornografia. Falei, caramba, velho, esse é o livro que eu preciso ler. Eu li esse livro, eu ouvi no caso, né? Eu ouvi o livro inteiro e no mesmo dia eu fui liberto da pornografia. Eu nunca mais assisti. Já faz, já faz mais de um ano isso. Já faz 1 ano e meio que eu não toco nenhum tipo de material pornográfico. E por que isso é relevante? Porque é o mesmo tratamento que está aqui nesse livro, só que dessa vez aplicado ao vício em telas. Por isso, smartphone, dumb phone. No que se baseia esse livro? Qual que é a tese central? Aqui eu quero que você preste muita atenção. O vício, qualquer tipo de vício, mas o vício em celular especificamente, funciona da seguinte forma. A gente vai atrás do celular porque a gente acha que ele vai nos dar algum prazer. Mas na verdade, ele não gera prazer. Ele gera só uma dependência. O que acontece na prática é, quando você pega o celular, porque você está sentindo aquela vontade de pegar o celular, você não está fazendo isso porque gera prazer. Você faz isso porque você está em abstinência. E quando você está em abstinência, o celular
ele alivia o sintoma da abstinência. Só que é o próprio celular que está criando o sintoma da abstinência que ele mesmo vai tentar resolver. Então é como se alguém estivesse bebendo veneno para depois tomar o antídoto. Esse é o mecanismo do vício. Ele não está gerando prazer, ele não está te dando prazer. Ele está gerando um desconforto e quando você consome o celular, ou seja lá qual for o vício, você está meio que aliviando o desconforto que o próprio celular causou. Sabe aquela sensação de você estar numa roda de conversa e estar aproveitando ali, mas tem aquela vontade de ver o celular, aquela ansiedade? Isso é abstinência. Mas quando você consegue desmistificar, quando você consegue entender a armadilha por trás desse mecanismo de dopamina que está acontecendo, esse vício vai embora. A vontade o desejo pelo vício, ele vai embora. Ele some, entendeu? Só que eu não sei se isso funciona para todo mundo. Funcionou para mim. O vício no celular é um pouco mais complicado do que o vício na pornografia, por exemplo, porque não tem nenhum aspecto positivo na pornografia, nenhum. Mas existem aspectos positivos no celular. Eu estou gravando um vídeo com o meu celular, eu estou postando esse vídeo na rede social para pessoas consumirem com telas. Então tem aspectos positivos, você pode aprender coisas novas, você pode melhorar a sua vida através do digital. Então não é uma questão de simplesmente bloquear tudo, escapar completamente, entendeu? Como é na pornografia, como é no caso do cigarro ou da heroína, ou seja lá qual for o vício mais pesado. Mas a questão é um pouco mais difícil porque você precisa continuar utilizando o celular. Por exemplo, eu preciso continuar utilizando o meu celular e meu computador para continuar tendo clientes. Mas eu não posso ser escravizado por isso. Então é um pouco mais complicado. Mas esse livro aqui, ele vai tirar o desejo que você tem de ficar toda hora no celular. Cara, é louco, é doido, eu sei, mas funciona. Faz o teste. Lê esse negócio e vê se não melhora a sua vida. Aí, Pedro, como é que a gente faz se não tem esse livro em português? Compre esse livro pela Amazon em PDF. Pode ser em Kindle ou veja algum outro PDF aí. E vai copiando e jogando no chat GPT ou no Google Tradutor. E aí fica um problema fácil de resolver. Compra em inglês e joga ele pro Google Tradutor. Beleza? Se você tiver qualquer dúvida sobre esse livro, sobre produtividade, sobre questão de vício em telas, comenta aí nesse vídeo, nos comentários. Vamos começar esse diálogo, porque se essa base de produtividade não tiver alinhada, vai ser muito difícil construir qualquer coisa com o seu negócio, tá bom? Eu espero que você goste desse vídeo e obrigado pela sua atenção. Até a próxima.